4. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 19. Estaremos lendo a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 4, versículo de número 19, nos diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E disse-lhes, quem disse? Diga comigo, Jesus. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tome assento, adorando e enaltecendo o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, eu vos trago nesta noite uma mensagem intitulada As Três Etapas de uma Chamada. Amém? As três etapas de uma chamada. Aleluia. Glória a Deus. E neste texto sagrado, a palavra de Deus revela o momento exato em que Jesus confirmou a chamada dos seus discípulos para a realização de uma grande obra. Amém? Este é o momento exato em que Jesus começa a chamar os seus discípulos para a realização de uma grande obra, para a realização desta obra chamada missões, para evangelizar, para ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Então, queridos, o próprio Jesus, ele ensinou sobre as três etapas de uma chamada. Aleluia. Ou as três fases de uma chamada. Primeiro, ele disse: vinde. Segundo lugar, ele disse: ficai. Em terceiro lugar, ele disse: ide. Aleluia. A primeira etapa, o primeiro período, a primeira fase da minha chamada, da sua chamada, da nossa chamada, Jesus disse: vinde. Aleluia. A segunda etapa, ele disse: ficai. E agora, a terceira etapa, ele diz: ide. Aleluia. Para ir, primeiro tem que vir e tem que ficar. Aleluia. Então, a primeira etapa de uma chamada diz respeito ao convite feito por Jesus para a salvação do homem. Amém? Todos são chamados para a salvação. A chamada para a salvação é universal. Aleluia. Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele chama o pobre e chama o rico. Ele chama o negro e chama o branco. Ele chama homens, chama mulheres. Ele chama o pequeno, ele chama o grande. Ele chama a todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda etapa da chamada diz respeito a uma preparação espiritual. É por isso que ele diz: vinde. Aí o homem, a mulher, vem para a presença do Senhor. Agora, para o Senhor mandá-lo para realizar a sua obra, tem que ficar na presença de Deus, se preparando, sendo capacitado, sendo preparado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a terceira etapa da chamada diz respeito ao envio do homem para trabalhar na seara do Mestre. Aleluia.
do mestre amado sendo preparado, treinado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ter uma preparação para ir fazer missões, para ir ganhar almas para o reino de Deus. O obreiro, o homem, a mulher, ele não pode ir de qualquer maneira, porque se ele for sem a preparação, sem o treinamento, sem a capacitação do Espírito Santo, é mesmo que ser um soldado enviado para a guerra desarmado, sem nenhum armamento, sem nenhum tipo de arma. Aleluia! Mas nesta noite, enquanto eu ministro a palavra do Senhor neste santuário, aqueles que querem, aqueles que desejam, aqueles que sentem a chama arder no seu coração para fazer a obra de Deus, o Espírito Santo do Senhor está passando neste santuário para capacitá-los. Quem crê nesta palavra, adora o Senhor. Aleluia, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Aleluia. Trabalhar na seara do mestre tem que ter uma capacitação. Tem gente que pensa que ser obreiro, ser pastor, ser um missionário é de qualquer maneira, é fácil. E na primeira investida do inimigo, na primeira batalha, ele foge da guerra, ele bate em retirada. Isso quando ele não é ferido e se desvia, isso quando ele não é morto e nunca mais volta para a presença do Senhor, porque tem pessoas que eu conheço, já conversei com pastores que se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu pergunto para ele: companheiro, o que foi que houve? Aí eles me relatam a história deles, o que foi que aconteceu, como foi que Satanás investiu em cima dele. É por essa razão que todo missionário, todo obreiro, todo pastor, todo aquele que milita na obra missionária, na seara do Senhor, ele tem que estar capacitado, ele tem que estar revestido com a armadura de Deus, ele tem que ter o capacete da salvação, ele tem que ter a couraça da justiça, ele tem que ter o escudo da fé, a espada do Espírito, cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz e coberto com a oração da igreja. Aleluia! Aqueles que estão na frente da batalha, na frente da obra missionária, esses são os que mais Satanás procura investir para derrotá-los. É verdade, mas eu quero louvar o nome do Senhor nesta noite, porque aqueles que estão na frente da batalha, glória a Deus, que são justamente a infantaria de guarda do exército de Deus, estão na frente ali, militando, pelejando, guerreando contra os demônios, contra o adversário das nossas almas. Eles têm também a artilharia que está atrás deles, disparando mísseis, disparando armas, aleluia, em cima do inimigo das nossas almas, para que eles não sejam atingidos. Talvez alguém ainda não tenha entendido o que é a obra missionária e por essa razão fica brincando, por essa razão fica perseguindo o obreiro, por essa razão fica falando mal de pastor, por essa razão fica se levantando contra os pastores. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado, amigo ouvinte da palavra de Deus, porque isso que eu estou falando aqui é seríssimo. Eu, pelo menos, não vim aqui para a congregação Nova Jerusalém para brincar de ser pastor, para brincar de ser obreiro, para show de para brincar de ser missionário. Não, senhores e senhoras, eu vim para cá para levar a sério as coisas de Deus. Amém? Eu vim para levar a sério. Quem quiser brincar, que brinque. Quem quiser tirar brincadeira, que tire. Porém, nós estamos aqui levando a sério e Deus sabe, Deus conhece o meu coração e Ele conhece o teu coração também. Amém? Aleluia.
foi Jeú. Antes de assumir o reino, ele disse para Jonadab, ele disse: Jonadab, se o teu coração é igual ao o meu coração é contigo, e vamos fazer a obra de Deus. E nesta noite eu faço minhas estas palavras e digo: se o teu coração é igual ao meu para fazer a obra de Deus, então vamos nos unir. Agora, se não é, meu irmão, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai separar, Deus vai fazer algo. Aleluia, fique certo disso, porque Deus conhece o meu coração. Eu não estou aqui me exaltando, não, eu estou aqui falando uma verdade pura, uma verdade da parte de Deus, amém? E aqueles que se unem comigo, eles não se arrependem, eu tenho certeza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeira etapa de uma chamada, diga comigo: vinde. Diga mais forte: vinde. Aleluia. Essa é a primeira etapa de uma chamada, vinde. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim. Vinde a quem? Vinde a Jesus. Todos. Aqui ele não diz alguns, ele diz todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando a mulher atende o chamado de Jesus, a ordem imperativa dele, dizendo: vinde, aleluia, coisas sobrenaturais acontecem, coisas maravilhosas acontecem, aleluia. Todos que estáis cansados e oprimidos, o que é que Jesus faz? Ele diz assim: eu vos aliviarei. E nesta noite o Senhor quer aliviar a minha e a sua dor. Ele quer aliviar a tristeza, o pesar, a angústia, aleluia. Ele quer aliviar a carga pesada que talvez nesta noite esteja sobre meus ombros, sobre os teus ombros. Nesta noite, enquanto eu ministro a palavra de Deus, Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, ele faz uma troca de fardos. Ele troca o meu fardo pesado, ele troca o teu fardo pesado pelo fardo leve e suave dele. Aleluia. Quem recebe esta palavra, dá glória a Deus. Aleluia. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus Cristo disse a Pedro e a André, dois irmãos, estavam ali limpando o barco, fazendo limpeza na rede, e Jesus passou naquele momento e fez o convite para Pedro, e fez o convite para André, dizendo: vinde após mim. E o que acontece? Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Esta chamada é específica para o ministério. Amém? Para o ministério. Por essa razão que a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aleluia. Porque muitos são chamados para a salvação e poucos são escolhidos para o ministério, que não é fácil. O obreiro que não está preparado na primeira investida de Satanás, ele corre diante do cão, ele corre diante do diabo, ele corre diante do adversário. Aleluia. Não tem sido fácil. Esses anos de ministério, eu falo por experiência própria, tem lutas, tem perseguição, tem levante,
Senhor: Senhor, eu estou pelejando as tuas pelejas, e eu lhe peço que o Senhor peleje as minhas causas, as minhas lutas e as minhas dificuldades. Só isso, aleluia. Quem peleja por mim não é homem, quem peleja por mim não é minha esposa, quem peleja por mim não são meus filhos, quem peleja por mim não são meus entes queridos, quem peleja por mim não são os irmãos, quem peleja por mim é o Senhor. Aleluia. Fique certo disso, queridos, em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nesta noite que em Mateus capítulo 4, versículo 21 e 22, Jesus viu Tiago e João. Primeiro ele encontrou Pedro e André. O que eles eram para o outro, irmãos? O que eles eram um para o outro? Pedro e André, diga comigo, irmãos. Agora ele encontra Tiago e João. O que eles eram? Diga comigo, irmãos. Amém? Irmãos. Primeiro ele encontrou dois irmãos, Pedro e André. E agora ele encontra mais dois irmãos, Tiago e João. E Jesus chama mais esses dois irmãos, eles dois, no mesmo momento, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e seguiram a Jesus. Como era o nome do pai de Tiago e João? Diga comigo: Zebedeu. Aleluia. Deixaram os barcos ali e passaram a seguir a Jesus. Então esta é a primeira etapa de uma chamada vinde. Foi o momento que você veio na frente, aceitou a Jesus como Salvador, confessou o nome do Senhor como seu único e suficiente Salvador. Agora vem a segunda etapa desta chamada, que é ficai. Amém? Ficai. A segunda etapa da chamada nós encontramos em Lucas capítulo 24, versículo 49, quando Jesus Cristo diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Ficar na cidade, sabe o que significa? Ficar em Jerusalém significa ficar se preparando no quartel general de Deus. Aleluia. Ali o soldado vai receber preparação. Ali o soldado vai receber capacitação através da palavra, através do Espírito Santo, para ir ganhar almas para o reino de Deus, para fazer missões. Glórias ao Senhor para todo sempre. Em Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, versículo 14, a Bíblia Sagrada afirma que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Aqui é o exercício. Aqui é o exercício. Você quer se exercitar para a obra de Deus? Você quer se preparar no quartel-general de Deus? Então é oração, jejum, leitura da palavra. Oração, jejum e leitura da palavra. Aí você vai ficar um instrumento afiado, um instrumento capacitado nas mãos do Espírito Santo de Deus para fazer missões, para realizar a obra de Deus. Aleluia. Então, queridos, a palavra de Deus nos diz que ali estavam Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos no quartel general. Ali aquele cenáculo onde eles estavam reunidos, onde eles passaram um período de tempo reunidos ali naquele lugar, era o quartel general de Deus, era onde eles estavam se exercitando. O jogador de futebol, ele tem que se exercitar para ele ser um bom jogador. Aleluia. O lutador, ele tem que se preparar para ser um bom lutador. Aleluia. O atleta, da mesma maneira, ele tem que se preparar, porque senão ele não vai ganhar nenhuma competição. Oh, glórias a Deus. Não que nós estejamos em competição, não, mas nós precisamos nos preparar
nos capacitar na presença de Deus para fazermos a obra de Deus com excelência. Aleluia! E para cantar com excelência, para louvar com excelência, para pregar com excelência, tem que ter capacitação do Espírito Santo de Deus. Eu conheço pessoas que quando vão cantar, a gente passa mal, dá mal-estar. Quando vão pregar, a gente passa mal, dá mal-estar, porque não tem a capacitação do Espírito Santo de Deus. Porém, eu conheço pessoas que quando vão louvar, conheço pessoas que quando vão pregar, as lágrimas começam a molhar. É o cristalino dos nossos olhos, porque tem unção, porque está preparado, porque está capacitado. E nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos preparar, Ele quer nos capacitar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, em Atos capítulo de número 2, versículo 46 e 47, a Bíblia Sagrada nos diz assim. Lucas escreve em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47: e perseverando unânimes todos os dias no templo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, não era um dia sim, um dia não era um dia sim e 8 não. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz que era todos os dias. Aleluia! Todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haviam de salvar. Era salvação todo dia. E hoje é uma luta, uma dificuldade para ter uma renovação, um batismo com o Espírito Santo, uma salvação de alma. Sabe por quê? Porque nós não estamos como estava a igreja primitiva, porque nós não estamos como estavam os apóstolos. É porque tem um puxando a corda para lá e outro puxando a corda para cá, e um desses vai cair e a queda vai ser feia. Eu lhe garanto em nome de Jesus. Aleluia! É por essa razão que a gente já não vê mais a operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Ele não mudou, não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós diz a palavra de Deus. O que mudou foi o nosso coração, até para adorar o Senhor. Quantas vezes o cantor está louvando o nome do Senhor, quantas vezes o pregador está pregando a palavra de Deus e alguém está com o coração cheio de ódio e está dizendo: se eu pudesse fazer alguma coisa para você. Ainda bem que não pode, né, cantora da Isa Sueli? Ainda bem que não pode, porque nós estamos revestidos com a armadura de Deus. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Então, queridos, o quartel-general de Deus foi aquele cenáculo para os primeiros crentes, para a igreja primitiva, para os discípulos do Senhor. E quando você vai pesquisar a Bíblia, você vai ver que não era apenas aqueles 120 que estavam ali, não, senhores e senhoras. A Bíblia Sagrada afirma categoricamente que ali estavam 500 irmãos reunidos. Você vê como é a obra de Deus? 500 estavam reunidos ali. Aí passou o primeiro dia, foram embora alguns. Passou o segundo dia, outros foram embora. Passou o terceiro dia, quarto dia, quinto dia, foram embora. Sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, alguns foram embora. No 10º dia se cumpre a promessa do Senhor, e a Bíblia Sagrada diz que veio um vento veemente, como o som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas de fogo, como que repartida sobre a cabeça de cada um, e ali eles passaram a falar outras línguas, diz o Senhor. Oh, glória a Deus! Nesse momento Pedro se levanta. O povo estava zombando. Ali em Jerusalém estavam reunidas mais de 120 nações do mundo todo. E nós diz a palavra de Deus que Pedro levantou-se, tomou
a palavra e pregou. Quem sabe João disse para Tiago, seu irmão, dizendo: Tiago, segura Pedro, porque ele já vai aprontar uma das dele. Quem sabe? Não está escrito, mas eu estou deduzindo nesta noite. Aleluia, porque Pedro era afoito. Pedro fazia coisas que não deveria fazer, porém agora ele estava ali no quartel general de Deus, sendo preparado, sendo exercitado, sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele levantou, tomou a palavra, porque o povo estava zombando, estavam dizendo: estão cheios de monstros, estão embriagados. Aleluia. Pedro toma a palavra e diz: varões galileus, estes homens que vocês estão vendo, sendo ainda a terceira hora do dia, eles não estão embriagados como vós disseis, mas isto aqui foi dito pelo profeta Joel. Aleluia, está se cumprindo agora. E ele pregou a palavra de Deus, anunciou o evangelho ali, falou Jesus que foi crucificado, foi morto, ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus, e agora está sentado à destra de Deus, intercedendo como meu e teu advogado eterno. E a Bíblia Sagrada diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Que coisa maravilhosa! Então a primeira etapa de uma chamada é vinde, a segunda etapa é ficar. Tem que vir, aceitar a Jesus como Salvador e se preparar. E o preparo é oração, jejum, louvor e leitura da palavra na presença de Deus. Aí você fica um soldado valente, aí você fica um soldado habilitado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você fica um soldado mais hábil do que aqueles valentes de Davi. Oh, glórias a Deus para todos sempre. Onde estamos valentes de Jeová? Levanta a mão. E a terceira etapa, e eu já encerro a mensagem da palavra de Deus nesta noite. A terceira etapa é ide. Diga comigo, ide. Diga comigo, ide. Amém. Glória a Deus. A terceira etapa de uma chamada, amados, é ide. Mateus capítulo de número 16, versículo 15, Jesus Cristo diz: ide, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho é uma obrigação minha. Pregar o evangelho é uma obrigação sua. Pregar o evangelho é obrigação da igreja. Você já viu aqueles crentes medrosos que têm medo de pregar o evangelho? Eu conheço alguns que eles não abrem a boca para nada. Eles são crentes anônimos, igual o soldado que passou 2 anos no exército e com 2 anos ele deu baixa e alguém perguntou se ele tinha evangelizado alguém. Ele disse: não, graças a Deus que ninguém nem soube que eu era crente. Agora imagina só, amém? Quando alguém perguntar: você é crente? Você diz: sim, sou crente, graças a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aproveita a oportunidade e fala de Jesus e veja como é fácil você falar para o seu ente querido, para a sua prima, para o seu primo, para a sua irmã, para o seu irmão, para o seu tio, para a sua tia, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para a sua avó. Veja como é fácil. Aleluia. Você olha para ele e diz: olha, eu tenho uma notícia muito boa para você. A mesma coisa, o mesmo milagre que Jesus fez na minha vida, Ele quer fazer na sua também. É só você confessar o nome dele como Salvador. Não foi fácil. E tem crente que passa dias, semanas, meses, anos e não fala de Jesus para ninguém. Meu irmão, aproveita a oportunidade. Quando alguém vier falar com você, você já toma como se sendo uma oportunidade que Deus está te concedendo para você evangelizar. Amém? Aleluia. Eu lembro-me muito bem de Alto Alegre do Pindaré, onde nós passamos ali 3 anos fazendo missões. Uma senhora veio e procurou uma irmã e começou a conversar com ela,
confessou, dizendo que estava muito triste, que estava muito angustiada, que não estava mais suportando aquela dor, e aquela irmã não pronunciou uma palavra acerca do Evangelho, acerca de Jesus, acerca da Bíblia. Sabe o que aconteceu? De noite ela se suicidou, tirou a sua própria vida. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, fala de Jesus para a tua mãe, para o teu pai, para o teu ente querido, para o teu vizinho, para o teu amigo, para o teu companheiro de trabalho. Toda oportunidade você vai abrir a boca e dizer: olha, o mesmo milagre que Jesus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida, se você aceitá-lo como Salvador. Aleluia. Coragem, crente. O Espírito Santo de Deus está passando aqui nesse santuário para introduzir na tua vida o espírito de ousadia, o espírito de coragem. Quem recebe, eu recebo, tomo posse. Aleluia. Então, pregar o Evangelho de Cristo é uma obrigação de todos nós, é uma obrigação imposta à Igreja do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve dizendo: se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Se você anuncia o Evangelho, você não tem de que se gloriar. E o apóstolo diz: pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 13, versículo 4, versículo 5, a Bíblia Sagrada afirma: estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, anunciavam, pregavam, proclamavam a palavra de Deus. Anuncia, proclama, prega a palavra, porque esta ordem imperativa é imposta para mim, é imposta para você, através de Jesus Cristo, pela sua palavra. Ei, estas três etapas, amados, elas revelam a necessidade do missionário, do obreiro, do pastor se preparar e ser obediente para o Senhor. Não adianta só eu me preparar, não adianta só você se preparar e não obedecer a palavra de Deus, não, senhores e senhoras, aleluia. Quando o Senhor disser 20, como está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 19, nós devemos logo atender ao seu convite. Quando o Senhor disser ficar, como está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo 49, nós devemos obedecer a sua instrução. E quando o Senhor disser ide, como está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 15, devemos prontamente obedecer a ordem imperativa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé nesse momento. Aleluia. Fique em pé comigo. Levante a mão direita para o céu. Façamos uma oração ao Senhor. Ore comigo. Senhor nosso Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, neste momento, meu Pai amado, nós lhe agradecemos pela vida da sua igreja, lhe agradecemos pela vida dos missionários, missionárias, homens e mulheres de Deus que estão espalhados em todos os quadrantes da terra. Senhor, a tua igreja que é missionária, que faz missões, que não se omite, meu Deus, a realizar a tua ordem imperativa. Eu lhe apresento agora em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra fique gravada na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, no meio da tua igreja. Vindificai, eide, vindificai, eide, vindificai, eide. Senhor, estamos aqui. Estamos aqui, envia-nos a nós, Senhor, em nome de Jesus que nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos. A igreja diz amém e aplaude o Senhor com